Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria Analítica. Sou o professor Anderson e na aula de hoje a gente vai estudar elipse. Então a gente vai começar definindo o que é uma elipse, depois a gente vai trabalhar o caso particular em que a elipse tem o centro dela na origem do nosso sistema de coordenadas. Aí na próxima aula a gente vai estudar o caso em que a elipse tem um vértice fora do centro, fora da origem, né, do sistema de coordenadas. Então, primeira coisa, o que é uma elipse? Né? Qual é a definição? Então, uma elipse é o lugar geométrico dos pontos de um plano cuja soma das distâncias a dois pontos fixos desse plano é constante. Tá? Então, ó, isso aqui é uma elipse. Tá? Então, eu peguei dois pontos, F1 e F2. Note que esse ponto X, ó, eu estou rodando ele na elipse. Tá? Então, a soma desses dois números, né, que são justamente a distância de X até o ponto F1 e a distância de X até o ponto F2, vai dar sempre o mesmo valor, que vai dar 10, tá? Conforme eu vou andando aqui, ó, sempre vai dar 10 essa soma. Independente de onde eu pare. Tá? Então, para construir uma elipse, né, você precisa de dois pontos, que eu chamei de F1 e F2. Tá? A gente chama esses dois pontos de focos da elipse. Aí você vai pegar todos os pontos cuja soma, né, da distância desses pontos até F1 e F2 vai dar sempre um número fixo aí que você determina, tá? Tá, tipo aqui, ó. Bom, a gente vai chamar de 2C a distância entre esses dois pontos F1 e F2, tá? Ou seja, a distância entre os focos, que a gente vai chamar de distância focal. Então, minha elipse, toda elipse em dois focos. A distância entre esses dois focos nós vamos chamar de 2C. Tá? Vai dizer que a medida é 2C. E esse número, né, é a distância focal. Tá? Então, a distância entre esses dois focos é um número. Eu vou chamar esse número 2C. Ah, por que eu vou chamar de 2C e não simplesmente C? Só porque na hora de a gente obter a equação, tá, da elipse, você vai ver que ela vai ficar em equação bonitinha, tá? Se eu chamar em vez de chamar de simplesmente de C, chamar de 2C, tá? A gente vai pegar também o número real A maior do que C. Ou seja, então, o A é tal que 2A é maior que 2C. Quem vai ser o 2A? Vai ser justamente o resultado da soma, tá? Entre as distâncias do ponto P até os pontos F1 e F2. No caso aqui dessa elipse do GeoGebra, o 2A é a soma desse número com esse. Ou seja, é 10, tá? Então, por definição, né? Uma elipse com focos F1 e F2 e distância focal 2C, né? É o conjunto dos pontos P do plano, tal que a distância de PTF1 mais a distância de PTF2 é um número fixo, que eu estou chamando no caso aqui de 2A. Tá? Então vamos lá. A elipse tem alguns elementos importantes aqui para a gente definir. Então pega essa elipse aqui, ó, ele tem um foco F1 e um foco F2. O ponto médio, né, do segmento F1 e F2 é um ponto que eu vou chamar de C, que é o centro da elipse. Então, o que é o centro da elipse? É o ponto médio do segmento que liga os focos. Tá? Então, esse ponto C é o centro da minha elipse. Também, numa elipse, nós temos dois eixos. O eixo maior e o eixo menor. Quem é o eixo maior da elipse? Então, pega a reta que passa pelos focos. Essa reta intercepta a elipse em dois pontos que eu vou chamar de A1 e A2. Tá? Esse segmento A1 e A2, A1 A2, ele passa pelos focos e consequentemente passa pelo centro. Esse é o eixo maior da minha elipse. Tá? Qual a medida desse eixo maior? É 2A. Ah, por quê?
Então, por exemplo, o A1 é um ponto da elipse. Então, a soma dessa medida desse segmento, né, AF1, A1F1, mais a medida do segmento A1F2 vai dar 2A. Só que quando a gente fez essa soma, esse pedacinho aqui, ó, eu somei duas vezes, tá? De maneira análoga, quando eu faço A2 e a distância de A2, F2, mais a distância de A2, F1 também dá 2A. Então, quando você faz a soma, você vai contar esse pedacinho duas vezes também, tá? Então, esse pedacinho, né? Então, ó, a distância de A até F1 mais a distância de A até F2 dá 2A. Esse pedacinho que contei duas vezes vai ter que ser completo aqui, ó. Né? Então a soma da distância de A1 até F1 mais A1 até F2 é igual à distância de A1 até A2, que é 2A. Por isso que a distância de A1 até A2 é 2A, tá? Então vamos lá. Quem é A1 e A2? É sempre... O segmento A1 e A2 é o eixo maior. Tá? Então, o que é o eixo maior da elipse? É um segmento que vai ligar dois pontos da elipse que passa pelos focos e passa pelo centro, consequentemente, tá? Então pega dois pontos da elipse, traça o segmento ligando eles. Se esse segmento contém os dois focos, esse é o eixo maior da elipse. Também a gente tem um eixo menor. Quem é esse eixo menor? É esse que eu chamei de B1, B2. Então o que você vai fazer? Pega uma reta perpendicular ao eixo maior, passando pelo centro da elipse. Essa reta intercepta a tua elipse em dois pontos que eu chamei de B1 e B2. O segmento B1 e B2 é o que a gente chama de eixo menor. Então note que o eixo menor, em particular, passa pelo centro da elipse, tá? Como é que eu diferencio o eixo maior e o eixo menor? Eixo maior e eixo menor, o maior passa pelos focos, tá? O menor não. Se você olhar as medidas, né? O eixo menor é menor que o eixo maior, tá? E a medida do eixo maior, né? Ou seja, esse comprimento desse segmento aqui, eu vou chamar de 2B. Tá? Então aqui, ó, mede 2A, né? No eixo maior e no eixo menor 2B. Que é o que tá um desenho aqui, né? Daqui até aqui é a medida do segmento A1 a 2, é a medida do segmento maior, é 2A. E a medida do segmento menor eu vou chamar de 2B. Tá? Esses quatro pontos, A1, A2, B1 e B2, você vai chamar de vértices da elipse. O nome é meio estranho, mas usual, tá? Então quem são os vértices da elipse? São as extremidades ou as interseções dos eixos com a elipse. Tá? Aí um número que também aparece nas contas aí, que é importante, que dá pra gente recuperar a elipse a partir dele, é o que a gente chama de excentricidade da elipse. Tá? É simplesmente fazer essa divisão aqui, C sobre A, tá? Então pega o C, que é metade. Na verdade, esse número aqui é a mesma coisa que 2C sobre 2A, né? Então você vai pegar a distância focal e dividir pela distância lá do que a gente definiu lá para construir a elipse, tá? Então esse número a gente chama de excentricidade da elipse, tá? E sempre está entre 0 e 1. Porque para construir a elipse, lembre que o A é maior que o C, né? Então esse A é maior que C, quando você dividir aqui, esse número são dois números positivos, né? Então ele sempre estará entre 0 e 1. Ok? Então os números A, B e C sempre estão fixos, tá? Vamos lá. O A é o que? É metade da distância focal. Desculpa. O A é a medida, é a metade da medida do eixo maior. Ou seja, 2A é a medida do eixo maior. 2B é a medida do eixo menor. E o C é a distância focal. Então, esses três elementos fazem essa relação aqui. Ó. A quadrado igual a B quadrado mais C quadrado.
Isso segue do Teorema de Pitágoras, tá? Então vamos lá. A distância dos focos, esse segmento aqui, ó, mede 2c. Como c é o ponto médio, esse pedacinho aqui, ó, mede c. De maneira análoga, esse pedacinho aqui mede b, né? Porque o eixo menor mede 2b. C é o centro do eixo menor, tá? Então esse pedacinho aqui mede b. Agora, por que essa diagonal aqui, ó? Essa diagonal não, né? Essa... Parece um cateto, né? Porque esse triângulo, ele é retângulo. Pela definição, né, de eixo maior e eixo menor da elipse, eles são perpendiculares, então esse ângulo é 90 graus, né? Então por que essa... Então o que acontece? Se esse cateto realmente mede A, então por Pitágoras, né, sai que A quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado. Agora por que de fato essa hipotenusa mede A? Você vai olhar... Olha, por exemplo, esses dois triângulos aqui, ó. A gente vai usar um resultado de geometria euclidiana plana, tá? Esses dois triângulos são retângulos. Como eu falei, esse pedacinho mede C, né? Então olha só, esses dois... Esse triângulo aqui e esse da direita, né, que está pintado aqui, eles são, nós dizemos, incongruentes. É basicamente o mesmo triângulo, só que eles são desenhados em regiões distintas aí do plano, tá? Então eles têm as mesmas medidas, tá? Então essa hipotenusa e essa aqui tem a mesma medida, que eu vou chamar de x, né? Eu quero provar que x é igual a A. Então a princípio eu não sei, tá? Mas olha só, esse ponto B está na elipse, então a distância de B até F1, que é x, mais a distância de B até F2, que também é x, tem que dar 2A. Então x mais x é 2A, ou seja, x é igual a 2x igual a 2A. Simplificando ali por 2, x é igual a A. Então, o lugar do x aqui é A, realmente. Tá? Então, esse aqui é um triângulo retângulo. Então, a de hipotenusa medindo A e cateto medindo B e C. Então, por Pitágoras, A quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado. Ok? Isso vai ser importante, tá? Porque dependendo do exemplo, se eu conheço dois valores, né, de A e B, eu conheço o C. Né? Se eu conheço a distância focal e a medida do eixo maior, você joga aqui e você encontra a medida do eixo menor. Tá? E assim por diante. Bom, gente, agora vamos supor que temos uma elipse, tá? Em que o centro dela é a origem do meu sistema de coordenadas. Tipo nesse caso aqui. Tá? Então a gente vai deduzir a que a gente vai chamar de equação da elipse na forma reduzida. Nós vamos considerar dois casos. Nós vamos obter dois tipos de equações, tá? Que é bem semelhante ao que aconteceu na parábola, né? E o que também vai acontecer na elipse. Os dois casos é basicamente o mesmo na hora de identificar a equação. Aí, dependendo dos números ali, você consegue determinar a posição ali. No primeiro caso, então a gente vai diferenciar dois casos. Quando o eixo maior da elipse está sobre o eixo x, né? Então a elipse é assim. E o outro caso em que o eixo maior da elipse está sobre o eixo y. Aí no caso a elipse seria algo assim, ó. Tipo, eu tô desenhando, ela estaria em pé, tá? Tipo, mais ou menos como eu estou desenhando aqui com o mouse, tá? Vamos considerar primeiramente esse caso. A minha elipse tem o eixo maior sobre o eixo x. Então, ó, nesse caso, os focos eles têm coordenadas desse tipo, menos c, 0, e o F2 é da forma C0, né? Lembrando, a distância deles é 2c. Então isso tudo tem que dar 2c. O é o ponto médio. Então essa medida é c e essa aqui é c também.
Isso vai implicar que os focos tenham coordenadas menos C0, C0, né? O menos C e o C são as abscissas por causa da distância, e o zero é porque o eixo maior está sobre o eixo Y, então a ordenada desses pontos são todos iguais a zero, tá? Então, nesse caso, o F1 tem coordenadas menos C0 e o foco F2 tem coordenadas C0. Vamos lá. Nós temos que um ponto P de coordenadas XY está na minha elipse. Vou chamar essa elipse de E, tá? C e somente C. A distância desse ponto até o ponto F1, né, até o foco 1, e a distância desse ponto P até o segundo foco, isso dá sempre o mesmo número que a gente está chamando de 2A. Tá? Lembrando que o A é tal que A quadrado igual a B quadrado mais C quadrado. A é o comprimento do eixo maior também, né? B é o comprimento do eixo menor. 2A é o comprimento do eixo maior. 2B é o comprimento do eixo menor. 2C é a distância focal. Bom, vamos fazer um pouquinho de conta aqui. Passando para coordenadas. Então, a distância de F1 até F2 vai dar raiz quadrada de... Bom, vamos colocar aqui as coordenadas. Então, isso aqui é a distância do par xy até o par menos C0, mais a distância do par xy até o par C0. Isso tem que dar 2A. Isso equivale a dizer que a raiz quadrada x menos c ao quadrado, então x mais c ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado, que dá y ao quadrado. Então a raiz quadrada disso, mais a raiz quadrada de x menos c ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado, tem que dar 2A. Eu não vou desenvolver dentro das raízes. Primeiro vamos... para economizar espaço. Então, ó, eu vou isolar essa primeira raiz quadrada do lado esquerdo. Então, a raiz quadrada de x mais c quadrado mais y ao quadrado, isso é 2A menos a raiz quadrada de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Aí você eleva ao quadrado dos dois lados. Lado esquerdo só tem uma raiz quadrada, então vai sobrar x mais c ao quadrado mais y ao quadrado. Lado direito, então esse cara ao quadrado vai ficar o quê? Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então o quadrado de 2A é 4A ao quadrado. Aí fica menos 2 vezes 2A, 4A, vezes essa raiz quadrada. Mais o quadrado dessa raiz quadrada. Então, mais x menos c ao quadrado, mais y ao quadrado. Aí, vamos lá. Y ao quadrado vai embora com y ao quadrado, tá? Ó, aí vamos desenvolver esse cara e esse aqui. Também que daí dá pra simplificar algumas coisas, né? Então, ó, x mais c ao quadrado é x quadrado mais 2cx mais c quadrado. Isso é igual a 4a quadrado menos 4a vezes a raiz quadrada. Dentro da raiz não vou mexer por enquanto. X menos c ao quadrado mais y ao quadrado mais x quadrado menos 2cx mais c quadrado. Aí aqui, ó, x quadrado mais c quadrado aparecem dois membros da igualdade, né?
Então resulta aqui 2cx é igual a 4a quadrado menos 4a vezes a raiz quadrada de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado menos 2cx. Agora eu vou pegar essa raiz, esse 4 vezes essa raiz quadrada aqui e vou isolar, colocar de um lado a igualdade. Então 4a vezes a raiz quadrada de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado, isso vai ficar, vamos lá, o que está do lado direito vai manter, né? 4a quadrado. Aí vai aparecer a soma desse cara, né? Menos esse, né? Então, menos 4cx. Aqui dá para simplificar esse 4, tá? Divide todo mundo por 4, cada parcela por 4. Então, resulta que a vezes a raiz quadrada de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado é igual a quadrado menos cx. Agora, para tirar essa raiz quadrada, eu vou elevar ao quadrado dos dois lados de novo. Ó, do lado esquerdo fica a quadrado vezes o quadrado dessa raiz quadrada. Então, é a quadrado vezes x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Do lado direito, quadrado de a quadrado é a quarta, menos 2a quadrado cx mais cx ao quadrado, que é c quadrado x quadrado. Agora vamos abrir essas contas aqui do lado esquerdo. Lado direito ali, vamos deixar quieto por enquanto, né? Só copiando. Então, do lado esquerdo vai ficar a quadrado vezes x ao quadrado menos 2cx mais c quadrado mais y ao quadrado. Aí do lado direito eu vou copiar a quarta menos 2a quadrado cx mais c quadrado x quadrado. Agora ainda do lado esquerdo eu vou distribuir aquele a quadrado. Então fica a quadrado x quadrado menos 2a quadrado cx mais a quadrado c quadrado mais a quadrado y ao quadrado. Isso é igual a quarta menos 2a quadrado cx mais c quadrado x quadrado. Aqui também dá para somar os dois lados, 2a quadrado cx, né? Então aqui vai sobrar do lado esquerdo fica a quadrado x quadrado mais a quadrado c quadrado mais a quadrado y ao quadrado é igual a quarta mais c quadrado x quadrado. Bom, do lado esquerdo eu vou deixar esses dois caras aqui, eu não mexo, tá? E esse aqui também não. Então eu vou subtrair dos dois lados a quadrado c quadrado mais c quadrado x quadrado. Então do lado esquerdo vai ficar a quadrado x quadrado menos c quadrado x quadrado mais a quadrado y ao quadrado. Lado direito fica a quarta menos a quadrado c quadrado. Agora, aqui ó, eu posso colocar o x quadrado em evidência, né, no azul ali. E aqui no verde, ó, eu consigo colocar o a quadrado em evidência. Então, no lado esquerdo fica a quadrado menos c quadrado vezes x quadrado mais a quadrado vezes y ao quadrado. Lado direito ali no verde sobra a quadrado vezes a quadrado menos c quadrado.
Só que essas duas coisas que estão entre parênteses, a quadrado menos c quadrado, é b quadrado. Por causa desse teorema aqui, ó. A quadrado é b quadrado mais c quadrado. Então a quadrado menos c quadrado, né? Vai dar b quadrado. Então isso aqui eu posso reescrever como b quadrado vezes x quadrado mais a quadrado vezes y ao quadrado igual a quadrado b quadrado. Lembrando que o a... eu não falei, mas o a gente pode chamar de medida do semi-eixo, né? E o b é medida do... A é medida do semi-eixo maior e o b é a medida do semi-eixo menor. Mas assim, o a é maior que b, tá? Até por essa fórmula aqui dá pra ver, tá? O a é medida do eixo maior e b é medida do eixo menor, né? Então, ambos são não nulos. Então, esse número aqui não é zero, tá? Então eu posso dividir todas essas parcelas por a quadrado vezes b quadrado. Ou seja, eu vou deixar 1 aqui do lado direito, tá? Então, isso aqui equivale a dizer que b quadrado x ao quadrado dividido por a quadrado b quadrado mais a quadrado y ao quadrado dividido por a quadrado b quadrado. Isso é a quadrado b quadrado dividido por a quadrado b quadrado. Aqui dá 1. Aí na primeira parcela, b quadrado dividido por b quadrado dá 1. Na segunda parcela, a quadrado sobre a quadrado dá 1. Assim a gente chega na equação da elipse, na forma reduzida, né? X quadrado sobre a quadrado mais y ao quadrado sobre b quadrado igual a 1. Tá? Então essa aqui é a equação da elipse. Quando eu tenho o centro dela na origem e o eixo maior no eixo x. Tá? Segundo caso é análogo. Bom, qual é o segundo caso? Minha elipse tem um centro na origem e o eixo maior é sobre o eixo y. Aí nesse, a gente vai fazer basicamente as mesmas contas, tá? Então o que vai acontecer agora? Que o foco F1 vai ter coordenada 0 menos c e o foco F2 vai ter coordenada 0c. Você vai fazer basicamente as mesmas contas. Você vai chegar, então nesse caso, se o eixo maior da elipse E está sobre o eixo y. Então basicamente fazendo as mesmas contas, nós vamos chegar na equação x ao quadrado sobre b quadrado mais y ao quadrado sobre a quadrado igual a 1. Aí vamos lá. É basicamente a mesma equação, só muda o a e o b, né? O b estava embaixo do y ao quadrado, agora ele está embaixo do x quadrado. O a quadrado também inverteu, né? Então, como é que eu reconheço olhando para a equação se minha elipse... Bom, ela tem sido na origem quando aparece x quadrado e y quadrado. Tá, beleza. Aí nos denominadores aqui, como é que eu sei se o eixo está sobre o eixo x ou y? Você olha o a e o b. Lembra que sempre o a é maior. Então, quando o número maior estiver embaixo do x quadrado, o eixo maior é o eixo y. Desculpa, o eixo x. Quando o número maior estiver embaixo do y ao quadrado, o eixo maior da elipse está sobre o eixo y. Tá? Então, por exemplo, a equação x quadrado mais y ao quadrado, x quadrado sobre 2 ao quadrado. Pô, em vez de pôr quadrado, eu vou colocar... Bom, aqui o a e o b são respectivamente 3 e 2, né?
O A quadrado é 9, o B quadrado é 4. Como é que eu sei que o A, quem é o A, quem é o B aqui? O maior é o A. Então o A quadrado é 9. Então o maior está sob, né? Está embaixo aqui do y ao quadrado. Está no denominador do y ao quadrado. Então, essa elipse que tem essa equação tem eixo maior sobre o eixo y. De maneira análoga, se eu pegar, sei lá, x quadrado sobre 9 mais y ao quadrado igual a 1, né? Isso aqui é y ao quadrado sobre 1, por exemplo. O eixo maior está sobre o eixo x, né? Porque aqui o A é 3 e o B é 1. Tá? Lembrando que a equação é sempre igual a 1, tá? É sempre tem que aparecer o número 1 aqui, para você conseguir determinar quem é o A e quem é o B, tá? Certo? Então vamos fazer alguns exemplos aqui agora. Bom, agora no primeiro exemplo, eu dei duas equações de elipse. Então, considera essa aqui, ó. A equação é x quadrado sobre 9 mais y quadrado sobre 4 igual a 1. Então o eixo maior está sobre o eixo x, né? Porque 9 é maior que 4. Então, 9 é 3 quadrado, né? E o 4 é 2 quadrado. Então, o A, nesse caso, mede 3 e o B mede 2. Então, como é que eu esboço? Vou fazer o esboço dessa elipse. Então, lembrando que o A mede 3, então a medida do eixo maior é 2A, que é 6. E a medida do eixo menor é 2B, que é 4. Tá? Então, os pontos A1 e A2 vão ter coordenadas menos 3, 0, 3, 0, né? Que a distância deles tem que dar 6, tá? Então, isso aqui é o A1, né? Aqui é o A2. Bom, eu vou tirar os rótulos aqui para não confundir. E o B1 e B2, né? Vão ter coordenadas... Bom, a distância deles tem que ser 4, né? Que é 2 vezes 2. 2B é 4. Então vai ser menos 2, 0. E o B2 vai dar 2, 0. O que ocorre? Como o centro é a origem, esses pontos A1, A2, B1 e B2, né? Esses pares de pontos, eles são simétricos em relação à origem, né? Em relação aos eixos coordenados. Tá? Então por isso que aparece menos 3, 0, 3, 0, menos 2, 0, 2, 0 e assim por diante, tá? Então, de novo, eu sei qual é o eixo maior, qual é o eixo menor, porque eu sei que o 9 é maior que 4 e o 9 está sobre o x quadrado, né? Então, B é menos 2, 0. Deixa eu botar os pontos aqui, ó. Menos 2, 2. Deixa eu ver se dá pra fazer a elipse aqui clicando nos pontos. Não dá. Então a minha elipse ela vai passar por esses 4 pontos aqui, tá? Se eu jogar a equação aqui, é x ao quadrado dividido por 9 mais y ao quadrado dividido por 4 igual a 1. Ó, passa por esses 4 pontos, né? Ok? Que é essa figura aqui, ó. Agora essa outra elipse aqui, ó. X ao quadrado sobre 4, y ao quadrado sobre 9, né? X ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 9 igual a 1. Então é só invertir, né? Um 9 e o 4 aqui, ó. De posição. Então nesse caso, o eixo maior é sobre o eixo y. Então, o A1 é o ponto 0, menos 3 e o A2 é o ponto 0, 3. Né? 2A é... Então, o A é 3, o B é 2. Então, 2A, que é a medida do eixo maior, é 6. É igual ao anterior, os mesmos dados, né? Agora ele está sobre o eixo y.
Então os pontos coordenados no eixo Y tem abscissa 0, né? E o eixo menor vai ter coordenadas 2, 0, menos 2, 0, 2, 0, né? Porque agora o eixo menor, ele está sobre o eixo X, tá? Aqui no anterior eu fiz errado, né? Aqui é 0 menos 2, né? 0, 2, né? Porque o B1 e o B2 estão sobre o eixo Y, tá? Então acontece, então, devido à natureza aí, se o eixo maior está no eixo X, o eixo menor está no eixo Y. E vice-versa. O eixo maior está no eixo Y, o eixo menor está no eixo X, tá? Então, se quiser fazer aqui, ó. Então, ó, o eixo maior é menos 3, 3, né? Com abscissa 0. O eixo menor é menos 2, menos 2 ali. Deixa eu apagar esses rótulos aí. Então, vamos jogar a equação aqui. É x ao quadrado dividido por 4 mais y ao quadrado dividido por 9 igual a 1. Então, ó, deu essa elipse aí. Certo? Então, dada a equação, como é que você descobre os vértices, né? O eixo maior, ele vai estar sobre o eixo x ou y. Como é que eu sei? Olha os denominadores. Ele vai estar no eixo associado ao maior denominador, né? Então o maior denominador aqui é o 9. Se ele está sobre o x quadrado, então o eixo maior dessa elipse é o eixo x. Está sobre o eixo x. E o eixo menor está sobre o eixo y. Lembrando que aqui embaixo é sempre ao quadrado, né? Então aqui é a quadrado, b quadrado. O a distância do eixo maior é 2a, né? Ou você pode falar que o a é a distância da origem até cada um dos pontos, né? Cada um dos vértices A1 e A2, né? E o B é a distância da origem a cada um dos pontos B1 e B2. Por isso até que a gente chama esses metade, né, do eixo maior de semi-eixo maior e a metade do eixo menor de semi-eixo menor, tá? Agora vamos fazer um outro exemplo aqui, um pouquinho mais interessante. Ó, eu tenho essa equação aqui, ó, tá falando que é uma elipse. Eu quero determinar a medida dos eixos, os focos, a excentricidade e fazer um esboço desse gráfico, né, do gráfico dessa elipse, tá? Então vamos lá. Temos. Primeira coisa, eu tenho que pegar a equação da elipse igual a 1. Tá? Então nesse caso aqui eu vou dividir por 225 todo mundo. Tá? Bom, a equação é 9x² mais 25y ao quadrado igual a 225. Isso equivale a dizer 9x² dividido por 225 mais 25y ao quadrado dividido por 225. Isso é 225 dividido por 225. Se não me engano, 225 é 9 vezes 25, né? 9 vezes 5 dá 45, sobra 4. Então 9 vezes 2, 18 com 4. 200, 18, 22, né? Ali é 25, pô. É 45. Então aqui fica fácil, né? Então isso aqui dá 1. Então 225 por 9 dá 25, né? Então isso aqui fica x² sobre 25. Tá? Simplifiquei por 9 aqui. Aí agora aqui você simplifica por 25.
né? 2 vezes 25 é 9 vezes 25, então isso aqui dá 9. Isso dá 1. Então essa aqui é a equação dessa elipse dada aí. Então aqui o maior, vou ter que comparar esses números aqui, ó, 25 com 9. 25 é maior que 9. Então, o maior é o A quadrado, né? Então, A quadrado é igual a 25 e B quadrado é igual a 9. Logo, A é 5, né? A é raiz quadrada de 25 e B é 3, tá? Onde 2A é 10 e 2B é 6. O que está pedindo aqui? A medida dos eixos. Então, a medida do eixo maior, né, é 10. A medida do eixo maior é sempre o 2A, tá? A medida do eixo menor é 2B, que é 6, né? Se A é justamente 2A. O que mais está pedindo aqui? Excentricidade. Bom, eu tenho A e eu tenho B, né? Excentricidade. Vamos olhar a definição lá em cima. É C sobre A, né? Aqui, ó. Excentricidade é a razão entre o C e o A. Tá? A gente tem o A e tem o B. Então, a gente usa esse teorema aqui para achar o C, tá? Lembra que eu falei? Você pega e tem dois desses valores, você acha o terceiro, né? Então a gente consegue achar também a distância entre os focos, tá? Vamos lá, temos que A quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado. Isso implica que, bom, A quadrado e B quadrado estão aqui já, né? 25 e 9. 25 é igual a 9 mais C quadrado. Vamos fazer as contas. C quadrado é igual a 16, né? Que é 25 menos 9. E assim o C é 4. Então, a distância focal é 2C, tá? Que é 2 vezes 4, que dá 8. Eu quero os focos. Aí tem duas possibilidades para os focos, né? Tem que saber o eixo maior, onde que está. O eixo maior está sobre o eixo x, porque o 25 é maior que 9 e 25 está sobre o x quadrado, tá? O eixo maior está sobre o eixo x e o c vale 4. Lembrando, os focos estão sempre sobre o eixo maior. Definição de eixo maior, né? O eixo maior é um segmento que passa pelos focos, tá? Como é que eu diferencio lá o eixo maior do menor? O maior passa pelos focos. Então as coordenadas do foco, como os focos estão sobre o eixo x, né? Lá, o foco F1 vai ter coordenadas menos C0, né? Ou seja, o F1 tem coordenadas menos 4, 0. E o foco 2 vai ter coordenadas C0, ou seja, 4, 0. Ah, tá. Agora sim, a gente acha a excentricidade, né? A excentricidade é E, que é igual a C dividido por A. C é 4.
O A é 5, né? Então isso aqui dá 4/5. Agora vamos lá. Vamos esboçar o gráfico aqui dessa elipse. 2A é 10. Então a distância de A1 até A2 tem que ser 10. Então eu vou ter que andar em relação à origem, no eixo X, 5 unidades para cada lado. Então os pontos vão ser menos 5, 0, 5, 0. Ou seria 0, 5, 0, menos 5 se fosse ao contrário, lá não fosse no eixo Y. O eixo menor mede 2B, que dá 6. Então semi-eixos medem 3, né? Então em relação à origem eu vou subir e descer 3 unidades no eixo Y. Aí você faz a elipse que passa para esses 4 pontos, né? Então nossa elipse é... Vamos pegar a equação original lá. 9x² mais 25y ao quadrado igual a 225. Que é bem o que a gente queria, né? Ficou faltando alguma coisa? Faz o esboço, excentricidade, os focos e a medida dos eixos. Então era isso. Bom, gente, fazer mais um exemplo aqui, ó. Considera essa elipse que tem a equação 4x² mais y² menos 16 igual a 0. Igual ao exemplo anterior, eu quero a medida dos eixos, os focos, a excentricidade e fazer um gráfico, né? Esboçar essa elipse aí no gráfico, né? Então, primeiro, vamos obter a equação reduzida dessa elipse. Então, primeiro a gente tem que igualar a 1, né? Então, 4x² mais y² é igual a 16, né? Aí divide todo mundo por 16. Então vai ficar 4x² dividido por 16 mais y² dividido por 16 é igual a 1. Simplificando ali o primeiro, né? Primeira parcela. Vai ficar x² sobre 4 mais y² sobre 16 é igual a 1, né? Portanto, a² é igual a 16. Logo, o valor do A é 4 e 2A é 8, né? Então a medida do eixo maior é 8. E B² é igual a 4. Logo, B vale 2, né? E 2B é 4. Ou seja, a medida do eixo menor é 4, tá? E além disso, o eixo maior está sobre o eixo Y, né? 16 é maior que 4 e o 16 está sobre o denominador, né, da parcela que contém o numerador y², tá? Mede 2A igual a 8. E o eixo menor está sobre o eixo X e mede 2B, que é 4. Então as medidas dos eixos estão aí. Então aqui a gente consegue identificar o A1, B1, o A2, B2, né? Ó, o A1, né?
Como A vale 4, né? Cadê o A? 2A vale 8. Lembrando que agora aqui é no eixo Y, né? Então A1 pode ser o A menos 4. O A2 tem coordenadas 0, 4. O B1 tem coordenadas 2, 0, menos 2, 0, né? É porque o A vale 2, o B vale 2, né? Aqui, ó, o B vale 2, tá? E o B2 tem coordenadas 2, 0. Né? O eixo menor está sobre o eixo X e o eixo maior está sobre o eixo Y. Então a gente... Vamos fazer o esboço aqui, né? Então é menos 4, 4. Menos 2, 2. Então esses são os 4 vértices dessa nossa elipse. Bom, a equação é 4x² mais y ao quadrado menos 16 igual a 0. Eu errei, né? Porque na verdade eu coloquei errado esses pontos aqui, ó. Eu escrevi certo lá e aqui na hora de colocar, coloquei errado, né? O A1 é o menos 4, 0. O A2 é o 4, 0. O B1 é o menos 2, 0. E o B2 é o 2, 0. Né? Agora sim tá certo, né? Tá? Então o eixo maior dela é o eixo Y, o eixo menor é o eixo está sobre o eixo X. E os vértices estão aqui, né? Menos 4, 0. 0, menos 4, 0, 4, 2, 0, menos 2, 0. O que falta? Os focos, né? Para achar os focos, eu preciso do C. Tá? Os focos agora estão sobre o eixo Y. Então, eles são do tipo coordenadas F1, né? 0 menos C. E o outro tem coordenadas 0C. Tá? Então, vamos lá. A quadrado é B quadrado mais C quadrado. A quadrado é 16. B quadrado é 4. Então, o 16 é igual a 4 mais C quadrado. Então, C quadrado é igual a 12. Então, C é raiz quadrada de 12. Portanto, o foco F1 tem coordenadas 0 menos raiz quadrada de 12. E o foco F2 tem coordenadas 0, raiz quadrada de 12. Aí, para acabar, falta a excentricidade, né? A excentricidade é E C sobre A. Ou de modo equivalente. Então ela é o C raiz quadrada de 12. O A é 4, né? O A é 4. Isso daí dá... raiz de 12 é 2 vezes raiz de 3, né? Que é raiz de 4 vezes raiz de 3. Então esse aqui vai dar raiz de... Não. Raiz quadrada de 3 sobre 2. Estou simplificando aqui, mas... Não é tão importante isso. Certo? Bom, mais um exemplo. Agora considere essa elipse aqui. Elipse entre aspas. De equação x² mais y² menos 9 igual a 0. Bom, se você prestar um pouco de atenção, você vai perceber que isso aqui é a equação de uma circunferência centrada na origem raio 3. Né? Olha só, por quê? x² mais y² menos 9 igual a 0. Isso equivale a dizer que x² mais y² igual a 9. Né? Isso é a equação, né, de uma circunferência centrada na origem, 0, 0, e o raio é raiz quadrada de 9, que é 3. Tá? Se eu quiser colocar na forma ali de uma elipse, né, isso vai ficar x² sobre 9 mais y² sobre 9 igual a 1. Né? Dividir todo mundo por 9.
Então, esse aqui não é uma elipse, né? Esse aqui é uma circunferência. Nesse caso, o A e o B são iguais, tá? São iguais a 3, tá? Se eu jogar lá na equação lá do A quadrado igual a B quadrado igual a mais C quadrado. Aqui o A quadrado igual a B quadrado. Então vai ficar 9 ao quadrado igual a 9 ao quadrado mais C quadrado. Então C vai dar 0. Então, a distância entre os focos, que é 2C, vai ser 2 vezes 0, que é 0. Então você pode interpretar a circunferência como sendo um caso particular de elipse em que os dois focos coincidem com o centro da elipse. Né? Então assim, é como se você pegasse uma elipse e fosse aproximando os focos. Quanto menor a distância deles, mais próximo de uma circunferência essa elipse fica. Né? É quando os focos, na verdade, não são dois, é um só, né? Eles se encontram, viram o mesmo ponto. Essa elipse deixa de ser uma elipse e vira uma circunferência. Tá? Então, no caso aqui, ó, A igual a B igual a 3. Então, aqui você chega que a distância focal é 0, tá? A excentricidade, né, é C sobre A, o A é 3, então vai ficar 0 sobre 3. Então a excentricidade dela também é 0, tá? Aí quando você faz o gráfico, você vai chegar à circunferência, né? No caso, se eu quisesse fazer usando as informações lá da elipse, né, você vai chegar que os vértices são os pontos menos 3, 0, 3, 0, 0 menos 3 e 0, 3, né? Aí o eixo maior e o eixo menor não tem, né? Porque os dois são iguais. Os dois têm a mesma medida. Tá? Bom, pessoal, para encerrar, vamos considerar esse exemplo aqui, ó. É um exemplo um pouco mais interessante, né? A gente quer determinar a equação agora. Então tem uma elipse, centro na origem, que é o caso que a gente está considerando. Um foco é o ponto 3, 0. Então, sei lá, o foco é o ponto 3, 0. Né? E a medida do eixo maior é 8. É para encontrar a equação reduzida. Vamos lá. Os focos aqui, como está nesse caso particular, que o centro é a origem, ou o foco está no eixo X, ou ele está no eixo Y. Tá? Eu vou chamar esse foco aqui de F2, tá? Como o foco F2, coordenadas 3, 0, esse ponto está sobre o eixo X. Então, como ele está sobre o eixo X, segue que o eixo maior da elipse E está sobre o eixo X. Os focos sempre estão sobre o eixo maior, tá? Logo, a equação dessa elipse fica assim, ó. X ao quadrado sobre A quadrado mais Y ao quadrado sobre B quadrado igual a 1. Lembrando que o A é maior que B. Então o A quadrado tem que aparecer embaixo do X quadrado. Tá? Bom, lembrando então, como um foco é o ponto 3, 0, o outro foco tem coordenadas menos 3, 0. E a gente tem que o C vale 3. Então é só achar o A e o B, né? Vamos lá. Tem mais uma hipótese aqui, ó. A medida do eixo maior é 8. A medida do eixo maior é 2A. Então 2A vale 8. Como a medida do eixo maior é 8, obtemos 2A é igual a 8, ou equivalentemente, a medida de A é 4. Falta achar o B, mas o B a gente acha lá para aquela equação lá de Pitágoras, né? Vou usar outra também. Também, a gente sabe que A quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado.
Então 4 ao quadrado é igual b, eu quero achar, né? Então b quadrado eu não conheço, mais 3 ao quadrado. Então, vou lá só implica só. Isso implica que b quadrado vai ficar 16 menos 9. Então, o valor de b é raiz quadrada de 7. Portanto, qual é a equação dessa minha elipse? É x ao quadrado sobre a quadrado. A quadrado é 4, então fica x quadrado sobre 16 mais y ao quadrado dividido por 7 igual a 1, né? Raiz quadrada de 7 ao quadrado dá 1. Acho que era só isso que a gente precisava, né? Só a equação. Ok? Então essa é a equação reduzida dessa elipse. Tá? Se eu falei parábola aí, desconsidere, tá? Dessa elipse. Ok? Bom, gente, então a aula de hoje a gente vai ficando por aqui, tá? Na próxima aula a gente continua falando de elipse. A gente vai fazer do mesmo modo que a gente fez para a parábola. A gente vai fazer uma aula analisando o caso em que a elipse ela tem um centro agora fora da origem do meu sistema de coordenadas, tá? Mas aí os eixos da elipse vão ser paralelos aos eixos coordenados ainda, tá? Ou seja, vão diferenciar ali para uma translação, ok? Até lá então.